Hoje eu vou falar sobre algo muito poderoso, tanto quanto o visualizar, quanto o declarar, que é criar um ambiente. Não existe uma realidade futura de sucesso sem um ambiente correto. Se você não criar um ambiente, você nunca vai alcançar aquilo que você deseja. Entenda o que eu vou te dizer. O resultado e o sucesso, ele não depende, ele não acontece em qualquer ambiente, em qualquer lugar. É preciso você estar no ambiente correto, no ambiente certo, para que você possa alcançar os melhores resultados. Existe uma palavra grega, eu sempre cito ela na igreja, talvez você já ouviu, que se chama egrégora. O que significa no grego essa palavra egrégora? A soma de pensamentos e sentimentos de duas ou mais pessoas cria um ambiente, cria uma atmosfera. Então, quando duas ou três pessoas estão com o mesmo pensamento e o mesmo sentimento, elas conseguem criar um clima, elas conseguem criar um ambiente. Mateus capítulo 18, versículo 19 diz assim: também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito pelo meu Pai que está nos céus. A Bíblia nos mostra o que é o poder da unidade, o que é o poder da concordância. E quando duas ou mais pessoas estão em unidade, em concordância, elas criam uma atmosfera. E essa atmosfera, esse ambiente, esse clima, ele traz e gera um resultado. Existe uma egrégora em todos os lugares. Existe uma egrégora na sua casa. Tem casa que você entra, você já entrou numa casa e disse assim: nossa, clima pesado nessa casa? Sim ou não? Só ir na casa do teu cunhado. Eu ia falar da sogra, mas minha esposa disse que não é mais para eu falar da sogra. Querido, por que você fala isso? Porque cada casa tem uma egrégora. Ela tem um clima, e esse clima é criado pelo quê? Diga, pensamentos e sentimentos criam um ambiente. É o pensamento e o sentimento daquele povo. O meu pai, antes de se converter, era uma pessoa bem dura, bem difícil de lidar. E era engraçado que às vezes a gente estava na sala assistindo televisão, alguém estava com o som ligado, e de repente a gente escutava o portão da garagem abrindo, 6h30 da tarde, e o carro do meu pai entrando. Era impressionante, desligava a televisão, desligava o som, cada um levantava, ia para o seu quarto, já ia catando as coisas, estava fora do lugar. Cara, meu pai tinha um poder de criar um ambiente na nossa casa, e não era um ambiente legal, essa que era a verdade, porque geralmente ele chegava em casa reclamando, brigando, cobrando. Existe uma egrégora em uma igreja, em um clube de futebol. Existe uma egrégora em um bairro, em uma cidade, em uma nação. Cada lugar cria a sua própria egrégora, o seu próprio ambiente. E esse ambiente, ele é formado pelo quê? A soma dos pensamentos e dos sentimentos daquelas pessoas que vivem,
vai criando um clima, vai criando uma atmosfera, vai criando um ambiente. Escute isso, a força de um ambiente é muito maior do que a força do indivíduo. Diga isso, a força de um ambiente é maior que a força do indivíduo. Você pode ter desejo de crescimento, desejo de conquista, desejo de realização, mas se você vive numa casa, se você vive num bairro, numa escola, num lugar de trabalho, numa igreja, de gente pessimista, agorenta, murmuradora, reclamando, pessimista, você não tem força. Você se esforça, mas não alcança resultado. E os ambientes, eles são criados pelas palavras, pelos sentimentos, pelos pensamentos. Olha o que a Bíblia diz, e você conhece bem isso. A Bíblia diz que quando 2 ou mais pessoas estão reunidas, o Senhor está presente. Tem o poder de trazer a presença de Deus, tem o poder de atrair graça, favor, luz, bênção. Mas também quando essas 2 pessoas estão reunidas na fofoca, na maledicência, no pessimismo, na crítica, elas também têm o poder de atrair o diabo, o inferno, as trevas, a maldição, e ela cria um ambiente para isso. A Bíblia diz que quando 2 ou 3 estão juntos, eles têm o poder de trazer a presença de Deus. Quando 2 ou 3 concordam, Deus responde qualquer coisa que eles disserem. Quando 2 ou 3 se reúnem para realizar alguma coisa, um consegue vencer 1000, 2 conseguem vencer 10.000, eles são mais poderosos. Quando 2 estão juntos, se um cai, o outro levanta, se um tem dificuldade, o outro ajuda. A Bíblia diz que quando 2 ou 3 liga alguma coisa na terra, está ligado nos céus, e se desliga na terra, está desligado nos céus. Olha o poder de criar uma atmosfera, de criar um ambiente. Essa palavra egrégora é o ambiente criado pela soma dos pensamentos e dos sentimentos de 2 ou mais pessoas. E todo ambiente é mais poderoso do que o indivíduo. Vamos lá, se pessoas pessimistas criam um ambiente de pessimismo, você pode lutar, mas você nunca será mais forte do que um ambiente. Ah, pastor, está de brincadeira. Quer dizer que se eu moro numa casa que todo mundo é pessimista, vive brigando, criticando, dizendo que não dá certo, que não funciona, que não vai, mesmo eu crendo, não vai romper, querido. A força de um ambiente é maior do que você. Ah, pastor, não acredito nisso. Tá bom, não acredita, sem nenhum problema. Eu vou te provar isso na Bíblia. Atos capítulo 2 mostra que tinha 120 pessoas em concordância dentro de um cenáculo, porta fechada. Eles trouxeram a manifestação do Espírito Santo de Deus sobre a terra e fizeram com que a promessa de Joel capítulo 2 se cumprisse. Todos foram cheios do Espírito Santo de Deus, e ao sair pelo lado de fora, na mesma hora 3.000 pessoas receberam a Cristo, e o Evangelho foi espalhado por todo o Oriente Médio, por toda a Ásia, por toda a Europa, e chegou até aqui, porque havia 120 pessoas com o mesmo pensamento, o mesmo sentimento, uma só palavra, um só sentimento, um só Deus, uma só visão. Ninguém consegue ser maior do que um ambiente. Josué capítulo 6 fala que Deus manda as pessoas rodearem
Jericó, as muralhas, muralhas intransponíveis, nenhum exército tinha derrubado aquelas muralhas. Mas de repente, eles rodeiam 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias. No 7º dia, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes. E o grito de toda a multidão. Eles foram criando um ambiente, era a soma do pensamento e do sentimento daquele povo. Deus disse que as muralhas iriam cair, e elas vão cair, e eles foram rodeando, não foi o grito de um homem, mas foi o grito de uma multidão. As muralhas caíram, e eles entraram em Jericó, e não só em Jericó, mas conquistaram toda a terra. A energia, a força da somatória dos pensamentos e dos sentimentos de 2 ou mais pessoas cria um poder maior do que o indivíduo. Países, eles criam uma egrégora. Existem países que a violência é o dia a dia deles e virou normal. É o ambiente que eles criaram. Como existem países que você não vê um assalto, que você não vê um roubo, isso não tem a ver com a cultura, isso tem a ver com o ambiente que eles criaram. Você chega em países do Oriente Médio, existe um ambiente, mesmo que eles não estejam em guerra, existe um ambiente de guerra. Por quê? Porque vivem assim há centenas de anos, e já existe aquela atmosfera, já existe aquele ambiente, já existe aquela egrégora. Então, se você quer criar uma realidade futura, você não vai criar uma realidade futura somente declarando, somente visualizando. Você precisa construir um ambiente propício para esse milagre, um ambiente propício para que essa realidade futura se manifeste. O ambiente interfere na sua vida. Não importa a sua crença, não importa o que você declara, se você não construir um ambiente, você não vai conseguir conquistar, porque o ambiente é mais poderoso do que o indivíduo. O ambiente que você vive, escute isso, é responsável pela realidade que você cria no seu futuro. O ambiente que você viveu foi responsável por criar a realidade que você tem hoje. E se você quer uma realidade diferente dessa, você precisa mudar esse ambiente. Há um tempo atrás, acho que o ano passado, a gente fez uma viagem, eu, minha esposa, meus 2 filhos e as 2 garotas. Nós fomos a um casamento, a um aniversário, a alguma coisa assim. E foi tão estranho porque o voo atrasou, quando pousou a locadora estava fechada e não podia pegar o carro. Sabe, uma sequência de coisas foi acontecendo, uma sequência de coisas naquele dia, e havia uma certa reclamação. Por que a gente está viajando? Porque eu não queria ir. E durante aquele dia de manhã foi desse jeito, até que meu filho, atravessando a avenida, um carro veio e bateu na lateral do carro alugado. Ninguém machucou, seguro, paga. Esperei, veio o guincho. Sabe, foi aquele dia à tarde, aquela noite, aquela manhã, tudo dando errado. Peguei o outro carro, entramos todos nós, eu disse, escute o que eu vou dizer. Nós temos o poder de criar um ambiente. E a gente fez uma viagem para um evento.
E desde a hora que saiu, murmuração, reclamação, eu não queria, é melhor assim, é melhor daquele jeito, aquelas coisas de... E eu disse, e nós criamos um ambiente ruim. Então nós vamos mudar o ambiente agora. E tudo vai dar certo daqui até a hora de ir embora. E eu fiz uma oração. E eu coloquei uma música de celebração. E eu disse, está proibido qualquer reclamação e qualquer murmuração. E pronto. E os outros 2 dias foram dias de paz. Tudo deu certo, tudo aconteceu. Quando você tem um entendimento do mundo espiritual e do mundo natural, você consegue identificar e você consegue mudar as coisas. Você já foi jantar, você, mais algumas pessoas, e no meio do jantar, está todo mundo feliz, está todo mundo rindo, está todo mundo conversando, e chega a sobremesa, e aí o marido pergunta para a mulher, você quer uma sobremesa? Ela diz, não, não quero. Mas aí quando chega a sobremesa dele, ela diz, me dá um pedaço. Eu não sei por que acontece isso. Um dia eu achei que isso acontecia só na minha casa. Depois eu descobri que não. Isso faz parte do sexo feminino. E aí ela diz, me dá um pedaço. Aí o marido diz, mas você não queria. Mas eu queria um pedaço do seu. Eu não quero uma inteira, mas eu quero um pedaço. Aí ele pegou e deu para ela. E ela foi comer. E ela deu aquela mordidona grande. Ele olha para ela e diz, caraca, tu é bocuda. Agora eu não quero mais. Come tudo você. Aí um olha para o outro, termina a conversa, pede a conta, vai embora, entra no carro, e você diz para o seu marido ou diz para a sua esposa, nossa, criou um clima. Alguém já passou por isso? Já passou por isso no almoço de domingo, com a sua família? Que um sem noção fala uma bobagem e cria um climão? Olha para mim, como a palavra de uma pessoa pode mudar o ambiente? Aquela palavra gerou em todas as pessoas, ao mesmo tempo, o mesmo pensamento. Que cara grosso, que cara mal educado, não precisava ter feito isso. Gerou em todas as pessoas o mesmo sentimento. Coitada dela, ela só queria um pedaço. Tudo bem, ela estava errada, mas ela só queria um pedaço. Ele devia ter tratado ela com educação. A somatória dos pensamentos e dos sentimentos de todas as pessoas daquela mesa criou uma egrégora, criou um ambiente, criou um clima. E ninguém mais brinca, ri, já quer pedir a conta e quer ir embora. Por quê? Porque o ambiente criado sempre será mais poderoso do que o indivíduo. Meu Deus, alguém está entendendo o que eu estou falando? Sabe o que isso significa? Que a somatória dos pensamentos e dos sentimentos seu e da sua esposa, seu e do seu marido, dentro da sua casa cria um ambiente de vitória ou de fracasso, cria um ambiente de sucesso ou de adversidade. E que Deus não tem nada a ver com isso. Porque você está criando um ambiente. Crie um ambiente de sucesso. Crie um ambiente de vitória. Entenda isso. O seu futuro pode ser criado uma nova realidade, e ele depende do ambiente que você decide criar. Você não pode aceitar viver em uma casa com um ambiente de fracasso. Imagina se você chegasse todos os domingos aqui, e eu pegasse uma mensagem, uma palavra de exortação. Não que eu não possa exortar, sim, devo.
Mas imagina, você chega aqui e eu exorto, e na outra semana eu exorto, e na outra semana eu exorto, e no outro mês eu exorto, e você já vem para cá sabendo, ixi, o pastor hoje vai bater em alguém, e aí no outro mês, meu Deus, não aguento mais, a gente vai na igreja e sai da igreja pior do que a gente entrou. Eu vou criando um ambiente, olha para mim, existem igrejas que vivem da teologia do medo. Os pastores pregam: se você não ouvir e não obedecer o chamado de Deus, Ele colocará um câncer em você ou te matará. Existem igrejas que são construídas desse jeito. Sem dizer o nome, alguém conhece uma? Não, porque eu estou falando daqui, está cheio de gente assim, ó. Eu sei, porque isso é uma herança de um Deus que castiga. Essas pessoas não conhecem o poder da graça. Elas nunca leram as cartas do apóstolo Paulo. Mas isso cria um ambiente. É as irmãs do caos. Só posta mensagem de desgraça, de fim do mundo, de miséria nos grupos. Por quê? Porque elas criam esse ambiente. Olha que interessante. Na física quântica, existe uma coisa muito engraçada. A neurociência, ela estuda algo que na física quântica é chamado de ressonância límbica. O que significa isso? As emoções de um grupo sincronizam batimentos cardíacos, respiração e até padrões mentais de todo o grupo. Se você começa a falar com um grupo e vai levando esse grupo para um nível de ansiedade, daqui a pouco o batimento cardíaco e a respiração do grupo está meio que sincronizado. Da mesma forma que se você cria um ambiente de motivação, de expectativa, de alegria, isso também começa a sincronizar batimentos cardíacos, respiração e até padrões neurais. Isso é estudado na ciência. O que é isso? O ambiente, pensamentos e sentimentos criam um ambiente, e o ambiente é mais poderoso do que o indivíduo. Na física, chamamos isso de campo de coerência. Eu falei que essa série eu estou mais para professor de cursinho do que para pastor. Campo de coerência. Muitas partículas ou ondas se alinham, criando um campo mais poderoso que a soma das partes. Ou seja, quando um grupo tem o mesmo padrão de pensamentos e sentimentos, cria um campo muito mais poderoso do que um indivíduo. Eu vou repetir, eu disse para você que se você vive num ambiente, que o ambiente é pessimista, é agorento, é crítico, mesmo que você queira, você não vai prosperar, porque o ambiente é mais poderoso do que o indivíduo. E você pode discordar de mim. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui crê em Deus? Diga eu. Quem aqui crê que Deus pode todas as coisas? Diga eu. Eu vou ler na Bíblia que a Bíblia diz: e Deus não pôde fazer. Não quero que você saia esse domingo da igreja decepcionado. Meu Deus, eu entrei na igreja achando que Deus era tudo, podia tudo. O pastor me convenceu que Ele não pode. Não, não é isso. Só quero te mostrar algo. A Bíblia diz, eu não vou ler o texto é bem grande, Mateus capítulo 13, versículo 54 em diante. A Bíblia diz que Jesus chega em Nazaré. Aonde Jesus cresceu? Diga, Nazaré.
Eu sabia que vocês sabiam. Aonde Jesus cresceu? Nazaré. Nazaré era grande ou pequeno? Muito pequeno. A gente está falando de 2000 anos atrás. Hoje é pequeno, imagina 2000 anos atrás. É uma aldeia. Todo mundo conhecia todo mundo, sim ou não? As pessoas de Nazaré conheciam o carpinteiro José? Conhecia Maria, esposa do José? Conhecia a história do primeiro filho dela, chamado Jesus? Viram os filhos crescer? Aos 30 anos, Jesus vai embora. Não sei se ele foi embora de Nazaré antes ou depois. A Bíblia só relata até os 12 anos, dos 12 ao 30, a Bíblia não diz nada. Mas quando Jesus volta a Nazaré, no meio do seu ministério, curando enfermos, expulsando demônios, multiplicando pão e peixe, andando sobre as águas, e as pessoas comentavam em Israel sobre os milagres de Jesus. E aí ele vem a Nazaré, e esse texto diz, e as pessoas, eu preciso ler aqui, olha só, e as pessoas diziam, de onde veio essa sabedoria e essas maravilhas? Versículo 55, não é esse o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? E os seus irmãos, o Tiago, o Zé, o Simão, o Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? Eles moravam aqui, e a família dele ainda mora aqui. Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes diz, não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria ou na sua casa. E o versículo 58 é um versículo muito poderoso. E não fez ali muitas maravilhas, por causa o mesmo Jesus de Nazaré, o mesmo Jesus de Cafarnaum, multiplicou pães e peixes, andou sobre as águas, era o mesmo Jesus, como o mesmo Jesus, de uma cidade do lado da outra, Cafarnaum e Nazaré. Aqui ele faz tudo, aqui ele não pode fazer tudo. Aqui eu quero que você entenda, não faltou poder de Deus, faltou o ambiente correto. Meu Deus, alguém está entendendo o que eu estou pregando? Para você ter sucesso na sua vida, não é a falta de desejo, não é a falta da bênção de Deus, é a falta de criar um ambiente correto, é a falta de criar um ambiente propício. Todos os lugares que Jesus foi, aconteceu milagres, mas quando ele volta no lugar que ele nasceu, que ele cresceu, ele vinha aqui em casa, eu dava pão para ele brincava com meu filho, ele é Deus. Não é Deus, gente, aquele dia ele caiu, cortou o joelho, eu tive que ir lá socorrer ele, limpei, depois mandei ele para casa, Maria pegou ele, foi cuidar. Como é que ele é Deus? Não havia um ambiente, a somatória dos pensamentos e dos sentimentos do povo de Nazaré criou uma egrégora chamada incredulidade, e a egrégora, o ambiente era maior do que o indivíduo, e a Bíblia diz, e ali Jesus não pôde fazer muitos milagres. Se ele que é Deus e pode todas as coisas não pôde, imagina você, quebre o ambiente de miséria na sua casa, quebre o ambiente de pessimismo, quebre o ambiente de maledicência, de fofoca, de agouro, de murmuração, de escassez, de pessimismo. Quebre, construa um ambiente de fé, construa um ambiente de glória, construa um ambiente da presença de Deus, construa um ambiente de crescimento. O ambiente que você vive influencia a sua realidade futura.
Meu Deus, alguém está entendendo o que eu estou pregando? Se coloca de pé. Diga assim: quando eu visualizar, isso é fé. Diga, vai lá, me ajuda. Gente, eu estou gripado, eu não vou ficar aqui insistindo. Senão eu dou um espirro aqui e passo. Vai, responde, vai lá comigo. Se eu visualizar, isso é fé. Se eu declarar, isso é o poder da criação. Se eu construir um ambiente, eu posso criar no meu futuro a realidade que eu desejar. Meu Deus, alguém está entendendo isso? Eu resumi 3 dias de mensagem em uma frase. Se você tiver fé e visualizar, ver antes que os seus olhos possam enxergar e declarar na sua boca poder de vida e morte, criação, e eu criar um ambiente, tudo que eu vi, disse, acontecerá. Meu Deus! Alguém está entendendo o que eu estou pregando aqui? Se eu usar a fé, ver antes que os meus olhos possam enxergar, e eu declarar, eu sou semelhante a Deus, porque eu tenho o poder da criação, posso criar vida ou morte. Se eu construir um ambiente com os meus pensamentos e sentimentos, esse ambiente com aquilo que eu vi e declarei, acontecerá. A história da mulher com fluxo de sangue é a história mais poderosa de uma realidade futura. E ela declarava: se eu apenas tocar na ponta da veste, da orla daquele homem, ela visualizou a cena e ela declarava: eu serei curada. E ela criou um ambiente de fé, de milagre, e o dia que Jesus passa naquela cidade, ela toca e pum, acontece. Diga: eu posso criar uma realidade futura. Hoje, eu vou entregar para você, me dá um quadro aqui. Hoje, eu vou entregar, o Zé que precisa subir, ele tem que aparecer. Ele não pode entregar aqui. Ele não pode entregar aqui. Você gosta de aparecer, eu sei. Hoje eu vou entregar isso. Ah, pastor, mas não dá para ser digital. Dá, você vai fazer digital. Mas escute o que eu vou te dizer. Tenta entender. Você pode pegar, óbvio, basta mirar nesse QR Code, vai baixar esse quadro no seu celular, óbvio. E você copia na internet e coloca ali umas imagens, ótimo. Porque quando você pega papel e caneta e escreve, o que você escreve tem um poder muito maior na sua mente do que aquilo que você apenas vê. O fato de ver, de escrever e estar lendo o que você escreveu, tem uma reação muito maior dentro de você, de fixação. Está liberado para qualquer pessoa, é só baixar. Eu não sei por que essa semana alguém escreveu o quadro dos sonhos. Eu detesto essa palavra.
Até aqui tá, quadro dos sonhos. Agora tá ali, ó. Baixa aqui seu quadro dos sonhos. Eu detesto essa palavra. Isso não é sonho, isso é realidade. Por isso se chama realidade futura. Não é sonho. Você sabe por que não é sonho? Porque quando você diz o meu quadro dos sonhos, você está mandando um recado. Isso é pode ser ou não realidade. Não, isso é meu quadro de realidade futura. Primeira coisa, quando você chegar na sua casa, pega um ticket branquinho e prega em cima, para assumir essa palavra, quadro dos sonhos. Isso é quadro de realidade. Eu vou te entregar, nós somos muitos, vai estar nas portas, vai estar aqui na frente, você pode pegar. Mas eu queria que você olhasse para esse quadro aqui agora. Estenda sua mão direita para esse quadro e diga: Deus, este é meu quadro de realidade. E eu construo, a partir de agora, com a minha fé, que eu consigo ver, com a minha palavra, que eu consigo criar, e com os meus pensamentos e sentimentos, um ambiente propício para criar uma realidade nova, que eu sonho, que eu desejo, mas que a partir de agora se torna realidade. E no meu futuro chegará em breve cada uma das minhas criações, em nome de Jesus. Amém, amém, amém e amém. Agosto de 2026, eu vou subir aqui e eu vou mostrar mais ou menos uns 100 de pessoas que farão essa semana, e em agosto do ano que vem já será realidade. Eu não sei de quem será, mas eu sei que eu vou subir aqui e vou mostrar pelo menos 100. São pessoas que creem em Deus e na palavra de Deus. Amém.